irmãos, só para amanhã, então, eu comprei algumas cadeiras a mais, mesa, a gente precisa de alguma mesa, eu comprei duas por enquanto. Se a gente for precisar de mais, a gente vê. Essas mesas de plástico são as mais, né, mais em conta para nós. Cadeiras iguaizinhas a essa. Tinha aquelas que tinham o encosto tampado aqui, e tinha essa. Ah, não, vou fazer tudo igual. Deixar tudo igual. Quando, se um dia Deus vai abençoar, Deus abençoando, que a gente mude para um local, assim, a gente compra bancos, sabe, né? Aliás, banco não, aquelas cadeiras almofadadas. E a gente tem que sonhar. E eu tenho sonhos, já falei isso para o pessoal de Cosmópolis, falo para os irmãos aqui. Eu quero ainda ver um coral cantando como uma pequena orquestra na nossa igreja. Eu gosto demais de coral, né? E para ter um coral precisa ter estrutura. Tem que ter, né? Mas se Deus quiser, vamos lá. Então, amanhã o Celso vai lá, depois ele vem aqui pega essas aqui, a gente já leva, já deixa ajeitadinho, tem a geladeirinha que o Celso arrumou para nós, né? Com água. Dar uma limpada lá e tal. E aí, como a gente não ainda vai ter som nele, talvez aí os primeiros aqui, né? Os primeiros semanas, eu te dei uma ideia que eu achei interessante, inclusive por causa do som. A gente fazer, em vez de fazer de comprido, fazer de lado. Não sei se é. Em vez de, por exemplo, é comprido, né? Em vez de eu ficar lá na frente pregando e, né, forçar mais a voz e a própria música, a gente colocar as cadeiras aqui e eu ficar aqui do lado, por louvor, sem o som, por enquanto fica melhor. Eu gostei dessa ideia. Aí quando tiver o somzinho, o som bom, aí a gente. Hoje eu estava conversando com um pastor, que é o presidente da Associação Regional, que amanhã ia ter reunião na associação, eu sempre estou presente, mas eu falei que amanhã eu não podia ir, e falei por quê. Eu já sabia que a gente tinha começado a missão aqui, e eu falei que mas vai ser, por enquanto, simplesinho. Ele já falou que vai ver se tem alguma igreja, que tem algo sobrando, que dá para fazer, enfim. Ele falou que vai ver para nós. Aquilo que Deus der de oportunidade, vamos ver se vale a pena a gente pega, né? Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Hoje eu gostaria de pregar para os irmãos, depois vamos encerrar com a ceia, né? Encerrar com chave de ouro, né, Tarcísio? Na nossa casa do vizinho aqui. Vamos ter a ceia do Senhor. Mas hoje eu quero pregar aqui um texto que a maioria das pessoas conhecem, alguns até de cor, alguns até decoram. Está lá em Mateus, capítulo 6. Mateus 6, versículos 9 a 13. A oração padrão que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Eu quero mostrar aqui para os irmãos que ele deu uma oração padrão para nós, mas para a gente seguir a essência daquilo que ele falou, a oração padrão. E não ficar como ele mesmo antes de dar essa oração padrão, ele falou, não adianta ficar repetindo, não adianta nada, mas a gente tem que entender a essência da oração. E é uma oração modelo que ele nos deixou. Quer dizer que eu não posso orar o Pai Nosso? Pode. Mas não só por repetição, só por da boca para fora. Tem que orar sabendo que você está orando. E é isso que eu quero mostrar para os irmãos, que é um padrão de oração que você pode usar isso para outras orações e pedir outras coisas e ver outras coisas, não é? Mateus, então, de 6, de 9 a 13, está escrito assim, ó. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oração. Oração é o base da vida cristã, base da comunhão com Deus. É oração. Se um crente diz que tem comunhão com Deus, mas não ora nunca, ele precisa desconfiar. Oração é base. E o que é oração? Orar, oratória. Oração é conversa. No caso, conversa com Deus. Isso é oração. Precisamos conversar com Deus, conversar com o Senhor Jesus. Conversar porque Ele é o nosso Senhor, mas Ele também é o nosso amigo, nosso Salvador, nosso Criador. Ele é o Todo-Poderoso, Consolador, Pai amoroso. E é pela oração que a gente permanece em Cristo, não é? Crendo, mantendo a fé, sabendo que Ele ouve a nossa oração. Mesmo que às vezes a gente acha que Deus não está ouvindo. Deus ouve a nossa oração. Por exemplo, eu vou ler um outro texto que fala aqui, Marcos 11, 24, muito interessante esse texto. E diz assim, ó, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede. Crer. Fazer uma oração sem crer também não vale nada. Crede e recebestes, e assim será. E quanto mais nós oramos, mais nós temos condições de aumentar a nossa fé, de praticar a nossa fé. Lógico, nossa vida não é só oração, jejum, palavra de Deus, demonstração de amor, tudo isso. Mas veja que Jesus ele fez questão de deixar um padrão aqui para nós seguirmos. Eu queria, rapidamente, lógico, lá no salão, irmãos, mas os cultos nossos vai ser um pouquinho mais de 1 hora, né? Vai ser um pouquinho, vai poder fazer mais tranquilo, vai poder fazer até mais louvor, né? Nós vamos, nós vamos fazer de domingo às 9h30 e às quartas às 19h30. Quarta nós vamos ter louvor, nós vamos ter pregação, mas vamos ter oração também, oração e intercessão. Vamos ter os nossos momentos de oração. Tem um momento que às vezes a gente faz rápido aqui, nós vamos ter um momento mais de intercessão, eu vou ministrar a oração, os irmãos vão falar o pedido que quer colocar, e nós vamos orar pelo pedido, e se você puder falar, se você não puder, você fala, eu tenho um pedido, assim, tá bom, vamos orar pelo esse pedido. Enfim, nós vamos ter um pouquinho mais de tempo e liberdade também. Começando às 7h30, terminando 9 horas, não é tão tarde assim durante a semana. E de domingo começando às 9h30, terminando 11 horas, a não ser que tenha aqueles dias daqueles cultos, né? E o Espírito Santo não quer que pare. Mas normalmente vai ser assim. Vai dar tempo de você ir para sua casa, tranquilo, fazer a macarronada. Vocês gostam de macarronada? Eu lembro quando eu era criança, domingo era massa. Não tinha jeito. Era macarrão, era ravioli, era lasanha. Às vezes fazia um pernil, né? Mas vai ser assim, em nome de Jesus, vai ser uma bênção. Amém? Amém. Jesus disse assim, vocês vão orar desta forma. Pai nosso
que estais no céu. Por que Pai Nosso? Jesus está ensinando. Vocês têm alguém para se dirigir. Sua oração não vai ser para a natureza, não vai ser para uma força. Não, é uma pessoa. Pai Nosso. Ou se você for orar para Jesus, em nome de Jesus, ore em nome ao Pai, em nome de Jesus, como nós sempre fazemos. Mas tem direção, você tem que crer que Deus existe, para você poder fazer a oração. E crer. Então, ela tem uma direção. Nós temos a quem nos dirigir. Ele é o Criador. Nós cremos, a palavra de Deus nos mostra que Ele é o Criador, que Ele é o Senhor. Então Jesus já começa falando, olha, quando você for orar, não fique orando de qualquer coisa, repetindo. Né? Tem pessoas que às vezes gostam de ficar repetindo. Jesus, um pouquinho antes aqui de falar isso, ele fala, quer ver? Um texto aqui. No versículo 7 ele fala assim, e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar é que serão ouvidos. Não. Nós temos que ter fé. Então a primeira fé, a quem nos dirigir. Crer que Ele existe. Então, a fé começa por aí. Pai nosso que está no céu, Ele disse, santificado seja o teu nome. Isso aqui é um reconhecimento, uma adoração e um reconhecimento de quem Ele é. Ele é santo. E o nome dele é diferente, é santificado, é separado. Esse é o significado, né, de santo. Separado de tudo. Quando você fala Jesus Cristo, é um só. É um só. Pai nosso que estás no céu, é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus Pai, faz parte da Trindade. Então você começa a reconhecer. Por isso você começa adorando. Então na oração nós nos dirigimos a Ele, podemos começar louvando, reconhecendo, adorando quem Ele é. Você pode falar, santificado seja o teu nome, ó meu Deus Todo-Poderoso, que fez os seus... Reconhecendo, você pode ter esse momento. Vai acrescentar aqui palavras, mas sempre nesse reconhecimento. E aí você começa o quê? Isso começa a elevar a sua alma à presença dele. Lembre-se, sempre com fé. Crendo de verdade. Porque eu já vi muita gente às vezes vinha pedir oração para a gente. Né? A senhora ora por isso? Ora. Aí depois você via uma pessoa, você não quer, a outra, não, você não quer orar? Não, oração é bom, né? Como se a pessoa estava crendo. Não. Então temos que fazer crendo, reconhecendo. E aí ele fala, então venha o teu reino. Domingo eu vou pregar sobre, no primeiro culto, sobre reino de Deus. Venha o teu reino. Ou seja, nós queremos que Deus se manifeste a todos. Nós queremos Deus não só para mim. Eu quero Deus para todos. Eu quero que se manifeste. Eu quero que seja o meu desejo e o desejo de todos aqueles que se dirigem ao Pai. Que o teu reino venha sobre nós, se manifeste sobre nós, o Senhor se revele a nós, que nós façamos parte do reino. Como eu sempre digo, o que é reino de Deus? Reino de Deus é pessoas ligadas à pessoa de Cristo. Ah, mas o reino de Deus é muito mais que isso. Lógico, mas eu estou resumindo. Sempre, né?
venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Aí pega, né? Quantas vezes a vontade de nossa é a mesma de Deus? Já parou para pensar? Sua vida do dia a dia? Por exemplo, vamos parar para pensar. Uma coisa simples, né? A gente queria que chovesse hoje? Agora, nesse instante? Parou para pensar. Quando chove, né? Tem algumas pessoas que têm dificuldade, né? O que acontece isso? E o trânsito, pegamos um trânsito, não dá nada ali. Mas a vontade de Deus foi qual? Então, Senhor, obrigado por esta chuva. Reconhecendo submissão, entrega total, sabendo que a vontade dele sempre é melhor do que a nossa. Sempre. Sempre. Nós somos pecadores, que às vezes a gente quer isso, quer aquilo, mas a vontade dele sempre é melhor que a nossa. Deus, por que o Senhor deixou acontecer aquilo da minha vida? Ele permitiu, por algum motivo. Mas já que o Senhor permitiu, Pai, então me dê forças para seguir em frente. Com isso que o Senhor permitiu. E eu vou buscar, por exemplo, se é uma doença, cura, se é um problema financeiro, Deus me ajude nas finanças, que é, enfim, se é problema de libertação, se é problema com a família, não importa. E aí, no final aqui nós vamos orar para algumas pessoas, depois vamos orar também para o Michel. Submissão a Deus. Faça-se a tua vontade. Então, nas suas orações, você pode pedir? Pode. Tá? Tanto aqui que logo depois aqui vai ter petição. Peça. Mas, Senhor, eu vou pedir, mas antes de eu pedir, é a tua vontade que prevalece. Amém. E eu vou aceitar. Vai. Vai. Eu digo isso porque eu sou assim, tá? Mas ninguém é igual a mim, né? Todo mundo sempre aceita aqui, né? Não, nós somos pecadores, nós temos que vencer isso. Temos que ter uma maturidade espiritual para vencer essas coisas. Faça-se a tua vontade, é entrega total. Assim na terra como no céu. De novo, é um reconhecimento da soberania de Deus. Adiantava eu não querer que não chovesse? Deus decidiu, não, eu quero que chova, hoje vai chover, pronto, acabou. Fim de papo. Acabou. Ah, Deus, o que se amanhã eu fizer sol, não fizer frio, não fizer... Ah, mas na Bíblia tem gente que pediu para não chover e não choveu. Quem foi, lembra? Qual profeta foi? Elias. Ele orou 3 anos, ficou seca. Mas isso ele fez orientado por Deus. Porque Deus queria dar uma lição no rei Acabe, que era marido da rainha Jezabel. Rei Acabe foi talvez o pior rei de Israel, e Jezabel foi a pior mulher da Bíblia. Olha quem que ele estava enfrentando ali. E Deus deu uma lição. E estavam servindo a outros deuses. Então Deus falou, não. Até que depois Elias enfrentou 450 profetas. Deus quer responder com fogo. Esse é o verdadeiro Deus. Aí os 450 ficaram lá, fizeram um altar. Vai. Não. Ainda Elias zombou deles, né? Falou, o Deus de vocês não é Deus? Grite mais alto. Quem sabe? Ele está fazendo uma viagem, não sei o que, né? Vocês veem lá em 1 Reis, lá. 17, 18, 19, por aí. Aí depois ele clamou, ele fez lá o sacrifício, o altar. Ele molhou todo o altar, lembra do detalhe? Ele jogou água, fez um
rego assim que até encheu o rego de água, fica tudo molhado, para ninguém ter dúvida. Daqui a pouco ele clamou a Deus e veio fogo e acabou com tudo, inclusive a água. Aí o povo, só Deus é verdadeiro, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E mesmo assim não foi suficiente para o rei Acabe e para Jezabel se converter. Que coisa. Jezabel ainda mandou perseguir para matar Elias. Que coisa. Mas é isso. Assim na terra como no céu. Deus é o soberano. Ele tem toda a autoridade. Ele que fez todas as coisas. E nós temos que reconhecer que a vontade dele é no céu e na terra. Não é a minha, é a dele. Então, se você se submeter à vontade dele, aí, se as suas orações forem alinhadas com a vontade dele, opa, você vai ser um cristão maduro. E aí ele começa a falar, olha, que nós estamos reconhecendo, nós estamos falando que queremos que Deus se manifeste e tudo mais, reconhecemos, nos entregamos totalmente, submissão. Aí ele começa a falar sobre pedido. Aí ele fala, olha, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Por que será que Jesus pôs isso como padrão? Enquanto a gente está aqui na terra, precisamos de comida ou não? Precisamos de pão ou não? E Deus sabe. E Deus sabe. Um pouquinho mais à frente, aqui no próprio capítulo 6 aqui de Mateus, ele fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. O que comer, o que vestir e tudo mais. Deus sabe que nós precisamos, mas se você pode pedir, peça. Ah, eu tenho uma empresa. Senhor, abençoa para que envie clientes para ter... Amém? Pode orar. Ah, eu estou no meu emprego assim. Amém? Oh, eu estou desempregado, Senhor, abençoa. Amém? Peça pelo seu pão de cada dia. Peça. Ele se interessa por nós. Mas nós temos que nos interessar primeiro pelo seu reino. E ele vai se interessar por nós. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. E aí ele coloca outra petição. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas, nossos pecados. Cometeu um pecado hoje, Luzia? Mais ou menos. E aí, Tarcísio? Claudinho, acho que foi 0, né? Foi 0? Santinho. Só de falar, eu não cometi pecado hoje, pronto, já cometeu o primeiro. Já, primeiro não, já é mais um, né? Perdoa-nos as nossas dívidas, os nossos pecados. Ou seja, faz parte das nossas orações nos arrepender diante de Deus. Nunca se esqueça de pedir perdão ao Senhor. Senhor, me perdoa. Ó, eu lembro de ter feito aquilo, eu não devia ter feito aquilo, Deus. Peça perdão. Se arrependa. Se arrependa do fundo do seu coração. E às vezes a gente fala, não, eu já perdoei. Mas se ele fala sobre o assunto de novo, o sinal de que a gente não perdoou é quando a pessoa ou a circunstância é citada para nós, aquilo provoca alguma coisa emocional na gente. Se não provocar mais nada, você esqueceu, perdoou, está tudo certo. Perdoa-nos. Então o arrependimento tem que ser feito na oração. Porque aqui você vai reconhecer que Deus é misericordioso. Nós temos um dever para com Deus. Podemos chamar de dever moral, de conduta para com Deus. Porque foi Ele que nos fez, Ele que nos deu a vida, Ele que nos abençoa. Então nós temos esse dever para com Deus. E porque nós pecamos, nós necessitamos do perdão dele. Por quê? Perdoa
os nossos pecados, como nós perdoamos. Opa! Você tem perdoado? Ixi! Depois, nos versículos 14, ele fala: se a gente não perdoar, por que Deus perdoaria? Perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos. Ou seja, imite a Deus. Seja o mais parecido com Deus. Se arrependa, fale com Ele e pratique no seu dia a dia as coisas que Ele nos ensina. Coisa, não? Às vezes é fácil perdoar, pedir perdão, mas às vezes perdoar não é fácil. Às vezes é um processo também, né? Às vezes vai tendo, aí você vai: Senhor, me perdoa, não sei o quê. Ai, Deus, me dá força, eu quero esquecer, tira essa coisa ruim. Mas se você for orando, Ele vai tirar. Até que chega uma hora que você, agora chegou no ponto. Aí alguém pode falar alguma coisa? Porque é mais ou menos assim: a falta de perdão, ela causa, se você não perdoar logo, o que vai acontecer? Sempre que você se lembra da situação, com a pessoa, da circunstância, você se lembra, ela causa um sentimento ruim. E depois de algum tempo é um sentimento de raiva. Traz tristeza, mágoa. E esse sentimento leva ao ódio e faz você sofrer. Aí o que isso corrói a alma por dentro. É como se você tomasse veneno e quer que o outro morra. A falta de perdão é isso. Como se você tomasse o veneno. Pô, eu tô tomando veneno e o outro não morre? Ué, para quem vai fazer mal? Então isso é a falta de perdão que faz lá na alma. Então que nós possamos perdoar, né? Intercedendo. E não nos deixes cair em tentação. O que é isso? Jesus está ensinando que nós devemos pedir também para o nosso fortalecimento da nossa fé. Fortalecimento. Para que Ele nos fortaleça e nos dê orientação para a gente não cair em armadilhas do mal. Olha que oração, né? Que oração. Que oração. Uma oração realmente que abrange muita coisa. Essa orientação a gente consegue também pedindo para Deus, mas não deixando de ler a palavra. Deus nos dá orientação através da sua palavra também. Podemos e devemos buscar orientação aqui, para não cairmos em tentação. E hoje o mundo, irmãos, estava conversando com a Dani até no caminho, o mundo hoje, a cultura do nosso mundo hoje, ela está cada vez mais afastando as pessoas de Deus. Já perceberam isso? Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Mas um que pega mesmo e que começa e vamos dizer assim, é um combustível para todos os outros, é a questão da moralidade. Por exemplo, meus pais, pais de alguns aqui, o Tarcísio já é bisavós, né? Então, mas talvez a geração deles, geração do vô Celso, Bisavô. já é bis também? Por exemplo, para namorar, como é que era namorar? Vamos lá, vamos namorar, vamos não sei o quê. Uma cadeira. Assim, não. O pai senta no meio. Tinha regras. É. Tinha regras. Para quê? Para evitar alguns problemas que hoje é comum. Que hoje é comum, que temos que ensinar aos nossos filhos a palavra. Como ser agradáveis a Deus. Porque senão, temos problemas.
E mesmo assim, isso, você ensinando seus filhos, não é garantia que seu filho vai, porque ele tem livre-arbítrio. Mas que foi ensinado, foi. Então, ensine. A responsabilidade vai ser dele, mas algum erro que ele cometa em qualquer área, sempre vai fazer o quê? Vai trazer tristeza. Inclusive para os pais, né? Inclusive para os pais. Então, esse fortalecimento na fé, não deixar a gente cair em tentação, o mundo hoje está, e a cultura quer fazer a nossa cabeça para se afastar cada vez mais de Deus. E nós precisamos tomar cuidado disso. Os filmes, cuidado com o que você assiste. Até os noticiários, cuidado com os noticiários, que muitos deles são mentirosos. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Porque às vezes a gente está andando no nosso dia a dia, a gente não vê, mas Deus vê tudo. Às vezes a gente vai lá para cair numa armadilha. Então, aqui é uma petição de proteção a Deus para o nosso dia a dia. Peça proteção a Deus. Para a gente se proteger, porque o mal está aí. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está dominado pelo maligno. Mas o crente não pode ser deste mundo. Deus o disse: eu não sou do mundo, assim como eles do mundo não são. Lembra lá em João? Então o mal está presente. Mas quando nós pedimos proteção para Deus, Deus nos livra de certos males que talvez sejam muito prejudiciais para nós. Então é outra petição. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Outro aqui, terminando em louvor, em gratidão também. Oração é agradecer também. Não podemos esquecer de agradecer a Deus. Por exemplo, daqui a pouco você vai deitar, terminar o seu dia, Senhor, obrigado por mais um dia. Quando nós agradecemos aqui, pelo culto aqui, agradecemos pelo culto que nós vamos ter lá. Agradecer. E esse mundo hoje está pouco grato. Por quê? Por sermos pecadores, novamente eu vou falar de gerações anteriores. Eu, por exemplo, vamos pegar eu, porque quando eu era criança. Por exemplo, leite que tinha era do saquinho. Durava um dia, no máximo 2. Lembra? Leite do saquinho? Tem que ir lá, pedir, geladinho, tem que manter na geladeira. Depois começou a vir leite longa-vida. Depois começou a vir chocolate, ou era Nestlé ou era Lacta. Ou doces de bar. Aqueles doces de bar, doce de abóbora, doce de banana, doce dessas coisas. Ou sua mãe fazia. E eu gosto até hoje de doce de abóbora, doce de cidra, doce de mamão, em calda. Eu gosto desses doces. Aliás, eu gosto de doce. Eu gosto de doce. Dá pra saber, né? Dá pra ver, né, Michel? Gosta de doce aí também? Dá pra saber que eu gosto de doce. Acabei de comer um doce de banana lá no bar. Ou seja, a geração hoje tem de tudo, mas mesmo assim está insatisfeita. E pelo contrário, nós como cristãos temos que ser gratos. Eu tenho um relógio, mas esse relógio tá velho, eu preciso... esse relógio tá uma porcaria, eu vou comprar outro. Não, esse relógio aqui para mim é um dos melhores. Eu comprei esse tipo de relógio aqui porque eu não quero mais usar bateria. Toda hora lá tocando bateria, não quero. Eu quero um relógio automático. E assim por diante. Sermos gratos. Então Jesus aqui, ele dá essa oração padrão que vai caber louvor, vai caber reconhecimento, vai caber adoração. E você pode falar e preencher mais palavras suas e reconhecendo mais coisas. Vai caber gratidão, clamor de todo o coração, pedido, santificação, intercessão. Não deixe de interceder pelas pessoas que nós vamos fazer agora. Isto
é a oração padrão que Jesus nos deixou. Vocês já tinham pensado nessa oração? Tem tanta coisa assim, tanta ingrediente. Pois é, uma só oração que Jesus falou deu tudo isso de ingrediente para nós. Amém, irmãos? Amém. E por falar em oração, vamos orar. Aqui tem algumas pessoas que a irmã Luzia deu aqui para a gente orar, que algumas pessoas estão mais afastadas, né? Estão afastadas, quem sabe. E vamos orar para eles, para que eles voltem para Jesus e que eles reconheçam e coloquem o coração diante do Senhor. E também vamos orar pela Michele, pelo pé, para cicatrização. Vamos orar. Uhum. Vamos ficar em pé, vamos orar? Deus Todo-Poderoso, eu quero agora orar por todas essas pessoas que estão anotadas aqui, que o Senhor conhece o problema, inclusive, de cada um. Em nome de Jesus, que o Senhor envie os seus anjos agora, que o teu Santo Espírito atinja a vida dessas pessoas, aquelas que estão afastadas de Deus, que o Senhor reconcilie, aquelas que não têm Deus, que o Senhor se revele a elas para elas aceitarem a Ti, Jesus, como o único e suficiente Salvador. Senhor, dê a vitória na vida dessas pessoas. Também eu quero pedir agora, Senhor, que o Senhor abençoe a cicatrização da Michele, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha com poder e graça e derrame agora a unção de cura, a unção de mirra para curar, para que ela possa o seu problema no pé possa ser sanado em nome de Jesus, ser curado, e que ela glorifique e exalte o teu santo nome por essa resolução desse problema de saúde, em nome de Jesus. Também ao Michel, meu Pai, abençoe a vida dele, em nome do Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor tem muito para dar, Senhor. O Senhor tem muita coisa para mostrar ao teu filho, a toda a família, em nome de Jesus, Senhor, que ele possa estar sempre disposto a ouvir a voz do teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Te agradeço, Senhor. Abençoa cada um dos teus filhos aqui também, Senhor. Abençoe o nosso culto que vamos ter neste domingo, e que, Senhor, seja ali mais um início de uma grande obra, que o Senhor esteja ali com o teu Santo Espírito abençoando as pessoas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Se assentem, meus irmãos. Não pede aí, ele vai distribuir. Deixa aqui. O único medo de abrir essas coisas é por força, mais força do que necessário, né? Tem uma força certa para fazer. Uma força maiorzinha. É prático, mas vou ler aqui o texto. Está em 1 Coríntios, capítulo 11. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Só levante o seu pão, porque isto é símbolo. Isso não é o corpo de Cristo, é um símbolo. E assim nos faz lembrar de Jesus. Deus Todo-Poderoso, queremos abençoar agora este pão. Nós estamos aqui lembrando daquilo que o Senhor fez por nós, que o Senhor deixou que a sua carne fosse rasgada por causa do nosso pecado. Abençoe agora este pão, abençoe, Senhor, porque com certeza nós estamos lembrando daquilo que o Senhor fez por nós. Tá vendo? Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Todos nós participemos.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, abençoa agora esse suco de uva, que simboliza o teu sangue puro derramado na cruz, para lavar-nos de todos os nossos pecados, ó Pai. Que ao fazermos este gesto, nós lembremos do sacrifício teu na cruz do Calvário. E em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos andar dia a dia, lembrando do que o Senhor fez por nós. Te louvamos, abençoe agora este elemento, em nome de Jesus. Amém. Participemos todos. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus!